Você piscou e o Timão tá perto de nadar em milhões. É isso mesmo, torcedor. A Fiel pode estar prestes a viver um dos capítulos mais importantes da história moderna do clube. Acredite, se as negociações que estão rolando nos bastidores se confirmarem, o Corinthians vai virar a chave de vez, abrir os cofres e se posicionar novamente entre os clubes mais fortes, dentro e fora de campo. Mas calma que eu já vou explicar tudo. Antes, já se inscreve aqui no Planeta Corinthians, ativa o sininho, deixa o like para fortalecer e comenta aí, se o Corinthians tiver 150 milhões por ano para gastar, quem você contrataria? Agora segura essa. Segundo informações do GE. Globo, TNT Sports, ESPN Brasil e outras fontes que acompanham o dia a dia do clube, o Corinthians está em negociações avançadas com a Betano, uma das maiores casas de apostas do país. E não é só por um patrocínio simples, não. A conversa é para algo gigante, naming rights da arena e o patrocínio master da camisa. Isso mesmo, tudo junto. Se esse pacote se concretizar, o Timão pode embolsar mais de 150 milhões de reais por ano, incluindo multas que serão pagas pela própria empresa. E mais, a negociação é estratégica. Por quê? Porque a partir de setembro e outubro de 2025, as multas dos contratos atuais caíram drasticamente, abrindo uma janela perfeita para o clube sair de acordos que hoje já não atentem mais às necessidades financeiras do Todo-Poderoso. O contrato atual da camisa Master é com a Esportes da Sorte. Ele prevê uma multa de 100 milhões, mas durante a janela de outubro, esse valor cai para 40 milhões. E sobre os naming rights da Neoquímica Arena, a multa caiu de 123 milhões para cerca de 70 milhões. Ou seja, o momento é agora, e a Betano está de olho nisso. Fontes ligadas ao clube dizem que a proposta da Betano pode envolver 120 milhões de reais pelo patrocínio Master, entre 20 e 30 milhões pelos naming rights, cobertura total das multas contratuais atuais e um vínculo de longa duração que traria estabilidade e projeção. E aqui vem o detalhe mais importante. O Corinthians já recusou a primeira proposta da Betano. Isso mostra que o clube quer mais, tá jogando duro, porque entende o valor da camisa, porque entende a força da Fiel e porque sabe que com esse dinheiro entrando, o céu é o limite. Agora para e pensa comigo, se o Timão já assusta na crise, imagina com um investimento pesado, dinheiro em caixa, reforços de peso, estrutura paga e um projeto sério sendo colocado de pé. E aí entra outra grande frente que está se movimentando, a dívida do estádio. O Corinthians e a Caixa Econômica Federal já vêm conversando há um bom tempo sobre a renegociação total da dívida da Neoquímica Arena, que atualmente gira em torno de 710 milhões de reais. E de acordo com informações confirmadas pelo portal Terra, essa negociação está pegando fogo nos bastidores. Sabe por quê? Porque agora entrou em cena uma ideia inovadora, a criação de um fundo de investimento atrelado à arena, onde o Timão quitaria a dívida com participação de investidores, venda de cotas e ainda poderia até lucrar com a gestão do estádio. Sim, você ouviu certo, a arena poderia se tornar uma mina de ouro para o clube. A proposta mais recente da Caixa prevê inclusive que os naming rights sejam usados como ativos dentro desse fundo. E quem aparece como principal interessado em assumir isso? A Betano. A matemática começa a fazer sentido. A Betano entra com milhões anuais, paga as multas, assume os naming rights e ainda viabiliza um fundo de investimento para quitar a dívida com a Caixa. Resultado: estádio quitado, clube com dinheiro no bolso, imagem fortalecida e o torcedor voltando a sonhar. Esse cenário que parece sonho está muito perto de acontecer. E sabe por que está todo mundo animado? Porque até mesmo a torcida está envolvida nisso tudo. Os Gaviões da Fiel, por exemplo, apresentaram à Caixa uma proposta para arrecadar fundos com a própria torcida, criando uma conexão direta entre o torcedor e a arena. O projeto ainda está em avaliação, mas mostra o tamanho do envolvimento da Fiel com o clube. Se a gente olhar para o cenário completo, a oportunidade é histórica. De um lado, a chance de atrair um dos maiores patrocinadores do Brasil e da Europa. Do outro, a possibilidade real de resolver uma dívida que assombra o clube há mais de 10 anos. E no meio disso tudo, um time com uma das torcidas mais apaixonadas do planeta, que mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixou de apoiar. É como diz um velho conhecido da Fiel: na crise, nós já somos gigantes, imagina com grana no bolso.
E se você acha que a notícia para por aqui, segura firme, porque o segundo tempo dessa história tá ainda mais quente. Nos bastidores da Neoquímica Arena, o clima é de reconstrução. Com um possível acordo com a Betano se aproximando, o Timão não tá só olhando para o presente, tá projetando um futuro onde o clube volta a ser protagonista também fora de campo. Fontes da TNT Sports revelaram que, com a entrada dessa nova verba, o clube pretende retomar alguns projetos que ficaram engavetados nos últimos anos. Um deles envolve a criação de um centro de inteligência de mercado, voltado exclusivamente para contratações mais assertivas, usando análise de dados, scouts internacionais e um processo de captação semelhante ao que grandes clubes europeus utilizam. A ideia é que, com mais dinheiro, o Corinthians possa montar elencos competitivos com reforços pontuais e estratégicos, voltando a disputar de igual para igual com os gigantes do continente. E mais, uma parte desse novo investimento pode ser destinada à base, onde o clube sempre teve tradição em revelar craques. Já existe um planejamento para modernizar estruturas e oferecer melhores condições aos jovens talentos. E isso muda tudo, porque quando o dinheiro entra com o planejamento, o resultado não é só financeiro, ele se transforma em vitória dentro de campo. O torcedor do Timão sabe bem o que é ver o clube campeão com alma, raça e suor, mas agora pode viver um novo ciclo, com alma e com grana. Inclusive, a possibilidade de quitar a dívida da Arena antecipadamente com o fundo de investimento abre portas que há pouco tempo pareciam trancadas. A pressão que existia em cima da diretoria por causa dos bloqueios judiciais e das pendências financeiras começa a dar lugar a um novo cenário de estabilidade jurídica e institucional. A Caixa Econômica Federal, segundo o que apurou o ESPN Brasil, está aberta ao diálogo e considera viável que esse fundo possa ser estruturado com cotas acessíveis a torcedores e investidores. A participação da torcida nesse processo, com campanhas de engajamento e eventos exclusivos, é uma ideia em discussão e pode se tornar em realidade a qualquer momento. E pensa só no peso disso para a moral do clube. A arena quitada, naming rights renovados com uma marca forte, camisa valendo milhões, torcida engajada e diretoria fortalecida. Não é exagero dizer que o Timão está prestes a entrar na era da virada. Inclusive, jornalistas do cenário esportivo como André Rizek e PVC comentaram nos últimos programas do Seleção Esportes TV e do Linha de Passe que o Corinthians pode ser o clube brasileiro com maior potencial de explosão de receitas nos próximos 5 anos, caso as peças certas se encaixem agora. E a janela é essa, com o mercado das apostas crescendo e o clube tendo 2 dos ativos mais desejados do futebol brasileiro, camisa e estádio. O poder de barganha do Corinthians nunca teve tão forte desde os tempos do boom da Arena em 2014. É hora de pensar grande. E tem mais um ponto que precisa ser dito. Se o Corinthians conseguir fechar esse acordo histórico com a Betano, quitar a dívida da Arena com a Caixa e ainda organizar suas finanças, ele não vai só se estabilizar, vai voltar a ser um clube temido no mercado, respeitado nas negociações e com a moral lá no alto para disputar grandes títulos, inclusive no cenário internacional. Não à toa, segundo o portal Globo Esporte, o clube já tem olheiros mapeando reforços de peso para a próxima janela. A mentalidade é clara, se o dinheiro vai entrar, ele vai ser bem investido. Nada de contratações por impulso ou nome de mídia. A ideia é montar um elenco com ambição, entrega e identidade. E aí, torcedor, já pensou ver o do Todo-Poderoso voltando a levantar a taça, agora com estrutura, investimento e paz nos bastidores? Essa realidade está mais perto do que parece. A nova fase do clube não depende só de campo, mas também de estratégia e gestão. E se esse combo, Betano, mais Caixa, vingar, pode escrever aí. Será o início de um dos ciclos mais vitoriosos da história recente do clube. Agora é com você, fiel. Comenta aí, você é a favor da troca do nome da Arena se o dinheiro for bom pro clube? E o que você espera de um Corinthians com dinheiro de verdade para investir? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Planeta Corinthians e compartilha com outros corintianos que, assim como você, acreditam que o Timão vai dar a volta por cima. Porque aqui é raça. Aqui é história com o coração batendo forte! E agora vai ser história com investimento pesado.